Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Mary Me Ajuda. Hoje a gente falando sobre disfunções vertebrais, disfunções posturais, na verdade, do corpo humano. Como que a gente pode identificar essas alterações posturais e como que a dança do ventre, então, ela pode agir dentro dessas disfunções, piorando ou auxiliando na melhora dessas disfunções. Meu nome é Mary Hesler, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates, treinamento funcional, bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gauaz e criadora do Physio Belly Dance, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir, se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, pega esse vídeo e envia para uma pessoa que ela possa gostar desse vídeo. Lembrando que essa live não fica salva aqui no Instagram, mas no YouTube sim. Então, se você está vendo essa live no YouTube, lembra de curtir, dar aquele like que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tem conteúdo todo santo dia aqui, falando sobre saúde, dança do ventre e fisioterapia. E compartilha se você gostou. E a gente tem muito conteúdo aqui no Instagram, no YouTube e Facebook. Vamos lá? Seguinte, eu não vou poder, infelizmente, fazer a live prática como normalmente a gente faz, porque eu tive um pequeno acidente, eu torci o meu tornozelo e estou de muleta. Mas logo, logo já estou curada, logo, logo já estou em pé, fazendo as lives práticas novamente. Mas esse assunto sobre curvaturas posturais é uma coisa que é muito importante dentro de qualquer prática que a gente faça de atividade física, porque a gente precisa saber com o que a gente está lidando, né? A dança do ventre, ela tem essa enorme capacidade de poder auxiliar disfunções e corrigir até, auxiliando na melhora da correção postural. Só que antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quais são essas disfunções, essas alterações posturais e como que a dança do ventre, focado na dança do ventre, ela pode piorar. Porque a gente sempre fala em utilizar a dança do ventre para melhora, para auxiliar e que a dança é maravilhosa e tudo mais, mas a gente acaba esquecendo de um porém, que do mesmo jeito que ela pode auxiliar para a melhora, ela pode também gerar complicações, como utilizar certos movimentos, determinados movimentos, piorando uma condição que eu já tenha, né? Eu coloco eu porque eu posso ser eu mesmo profissional e não saber disso. Então, é muito importante que a gente saiba identificar quando que a gente tem essas alterações posturais, quais movimentos eu posso utilizar sem problema e até, na verdade, utilizar demais para tentar corrigir e quais movimentos eu tenho que dar uma segurada, tenho que dar uma olhada com um olho mais crítico e pensar, talvez isso para mim ou para o meu aluno não seja tão indicado. Mas tudo isso começa a partir de uma coisa chamada identificar o que a gente tem, né? Então eu vou trazer figuras para vocês. A gente vai começar com as normais e depois as anormais e como que a dança do ventre, então, pode piorar ou auxiliar nesses casos. Vamos lá. Primeira figura que eu pego para vocês identificarem o que é, então, essas curvaturas normais, tá? Uma postura correta é aquela postura... Deixa eu pegar um outro aqui pra ver se não tem ela normal. Coluna normal, então, eu tô aqui nessa figura do meio, ó, nessa segunda da direita pra esquerda. Eu tenho a nossa coluna normal. A coluna normal, ela é retinha. Ela traça uma linha reta. Do mesmo jeito, se eu tiver a minha coluna normal de lado, vista lateral, da esquerda para a direita ali, ó, coluna normal, eu tenho as minhas curvaturas normais e anatômicas. O que é uma curvatura normal e anatômica? Quando a gente fala em lordose e cifose,
não estamos falando em anomalias e nem disfunções. Lordose e cifose são curvaturas normais do nosso corpo. Então, quando chega alguém e fala assim, porque eu tenho lordose na lombar. Gente, tá ok, porque a lordose na lombar é uma curvatura normal. Lordose é quando a gente tem essa curvatura, e cifose é quando a nossa curvatura é para fora. Então, no nosso corpo, nós temos na parte torácica, aqui em cima, uma cifose, certo? Que é isso aqui, só que é claro, né? Algo natural e anatômico. E na nossa lombar, a nossa lordose, que também é natural e anatômico. Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que essas curvaturas, elas existem por alguma razão. Não, a gente não nasceu assim porque é assim que tem que ser. Nascemos assim justamente porque, para preservar os movimentos dentro do nosso dia a dia e com tudo que a gente faça no nosso dia a dia, nós precisamos ter essas curvaturas normais, como lordose e cifose. Mary, mas e a hiperlordose? Segura que eu já vou chegar aí, tá? Mas lordose e cifose são curvaturas normais e anatômicas. Bom, o que acontece quando eu não tenho essas curvaturas normais e anatômicas? Bom, aí, Mary, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida para tentar melhorar essa condição? Sim, porque ao longo do tempo, isso vai acabar gerando compensações corporais, que são coisas que eu falo aqui toda semana, em basicamente todo post, né? Que é a tal da compensação corporal. O que é a compensação corporal? Ao longo da vida a gente tem essas condições de disfunções, quando a gente não tem os graus certinhos nem de lordose nem de cifose, aí acaba a gente entrando na parte mais anormal, mais disfuncional, que eu vou trazer aqui pra vocês, então segura. Eu sei que pode estar um pouco embolado pra vocês, mas eu vou trazer com imagenzinhas. Por mais que eu não possa ficar em pé e demonstrar pra vocês, eu vou trazer então em forma de imagem. Eu tenho sim que procurar isso ao longo da vida e normalmente eu sei que a gente só procura tratamento ou alguma coisa pra auxiliar quando a gente já começa a sentir dor ou já tem algum tipo de lesão, algum tipo de desgaste. Então a gente só começa a procurar isso quando já tá ruim a situação, né? É claro que a gente não deveria procurar só quando tá ruim, mas desde quando a gente começa a identificar isso. Bom, quando a gente... Deixa eu pegar agora uma outra figurinha pra vocês. Voltando um pouco no assunto, por que precisa existir, tá? Essas curvaturas normais e anatômicas? Para que os movimentos do nosso dia a dia, eles ocorram de forma segura. Por que segura essa palavra? Para que não ocorra de uma forma que gere lesão para o nosso corpo. Então, quando eu vou me abaixar para pegar algum objeto do chão, quando eu vou fazer força, quando eu vou pegar uma mala, quando eu for inclinar a minha coluna ou qualquer coisa do tipo que eu faça com a minha coluna, ela ela tenha essas curvaturas para proteger e para que esses movimentos eles aconteçam com segurança. Quando eu tenho a minha coluna com essas curvaturas normais, né, pré-estabelecidas, a gente tem a coluna de uma forma mais segura para executar essas ações, justamente porque o nosso disco intervertebral, que é aquele gel gelatinoso que fica entre uma vértebra e outra, ele funciona como um amortecedor. Então, o amortecedor é como se a gente estivesse falando de um carro. O nosso amortecedor, ele fica ok, ele está ok, se o nosso espaço entre uma vértebra e outra também estiver ok. E esse espaço entre uma vértebra e outra, ele só é ok quando a gente tem essas curvaturas normais e anatômicas preservadas. Agora a gente vai começar a entrar nas curvaturas anormais ou
disfuncionais. Lembrando que qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem clicar no ponto de interrogação aqui embaixo e fazer perguntas sem problema nenhum que eu respondo para vocês. Só fecho os comentários para ficar mais fácil de dialogar. Vamos lá. Bom, então quando a gente tem uma curvatura disfuncional, tem quatro palavrinhas que a gente tem que saber e anotar. Mary, mas eu sou profissional de dança do ventre, eu preciso saber disso? Gente, deixa eu dar até um gole aqui no meu café de patinhas de gato. Quem não sabe, eu sou louca por gatos. O que acontece? Eu, instrutor e profissional de dança do ventre, eu preciso saber de disfunções da coluna vertebral? Sim. É obrigatório? Aí a consciência de vocês vai falar por vocês. Mas a dança do ventre, como eu falei, ela tem essa enorme capacidade de conseguir mexer muito e principalmente internamente em estruturas do nosso corpo. Se estamos falando em postura, estamos falando em fortalecimento muscular, que é o que a dança faz, e de uma forma excelente, vocês conseguem compreender através do conhecimento de vocês. Não tô falando que é muito, nem tô falando que é pouco, mas vocês conseguem perceber que através do que a gente faz com o nosso corpo, através da dança, a gente pode mudar isso que tá aqui na imagem. E a gente não precisa ter conhecimento muito profundo para fazer isso. Na verdade, a gente não precisa ter conhecimento nenhum, né? Para conseguir fazer essas alterações. Automaticamente, quando a gente vai dançando, o nosso corpo, ele vai tomando certas posturas como posturas ideais. Então, automaticamente, sem a gente saber, a dança do ventre, ela acaba fazendo e gerando essas alterações posturais automaticamente. Então, se a gente pega uma pessoa como exemplo, que tenha a coluna completamente normal e saudável, o que é muito difícil, tá? É claro que se a gente pegar um adolescente ou uma pessoa mais nova é mais fácil. Mas ao longo do tempo acaba sendo mais complicado a gente ter, né, por conta de idade, rotina, histórico de vida, histórico de traumas e de lesões, que essas posturas, elas fiquem normais. É muito difícil, vocês entendem? É os anos, né, no nosso corpo. Então vamos pegar uma pessoa que tem uma coluna completamente normal e colocar a dança do ventre, 5 anos de dança do ventre em cima dessa coluna normal. Agora vamos pegar uma pessoa que tenha, a primeira imagem daqui, ó, retificação. E a gente coloque os mesmos 5 anos que a gente está colocando de dança do ventre para esta pessoa que tem a coluna normal, em cima dessa pessoa que tem retificação lombar. Primeira figurinha. Agora a gente vai pegar, nós temos 3 pessoas, tá? Temos a pessoa que tem a coluna normal, 5 anos de dança. Agora temos a segunda pessoa que tem retificação lombar, que é essa primeira figura, 5 anos de dança. E agora a gente vai pegar a terceira pessoa, que tem hiperlordose lombar, e colocar 5 anos de dança. Essas 3 pessoas, uma com a coluna saudável, outra com retificação e a outra com hiperlordose, elas fazem aulas juntas. Há 5 anos juntas. E elas fazem aula seguindo a mesma regra postural, que é essa regra basicamente que a gente conhece aí na dança do ventre, tá? Graças a Deus, estou vendo um furdunço que isso anda mudando, graças a Deus, na prática da dança do ventre. Mas é claro, por isso que eu fico aqui, ó, batendo pra gente entender que isso é muito importante. Bom, os 3 fizeram aulas seguindo os mesmos protocolos de dança, seguindo as mesmas posturas de dança. Vocês conseguem compreender que depois de 5 anos de dança do ventre, essas 3 pessoas vão ter posturas diferentes do início da dança
e posturas completamente diferentes entre si? Dá mais um gole do meu café. Então, sim, elas vão ter, elas terão posturas completamente diferentes, porque a base delas posturais já acabaram, já iniciaram sendo diferente. Agora é o seguinte, então quer dizer que a primeira pessoa foi para a terceira e a terceira... Não, esquece isso. Só que é o seguinte, com a mesma metodologia para os 3 casos, para um eu melhorei, para outro não deu diferença e para outro eu piorei. Uma eu consegui consertar a hérnia de disco, a outra eu gerei hérnia de disco e a outra não tem hérnia de disco. Vocês conseguem compreender como é complexo isso da dança do ventre dentro das posturas? Por isso que é muito importante a gente saber reconhecer. Na primeira imagem, então, a gente tem uma retificação lombar, que é quando essa curvatura nossa da lombar, que deveria ter, ela não existe, ou ela é diminuída. Nós temos 4 palavras, desculpa. Uma chamada escoliose, que a gente já vai ver. Todas elas são disfuncionais, tá? Retificação, que é a primeira figurinha daqui, quando a gente não tem a curvatura normal e anatômica da lombar. Hiperlordose, que é quando a gente tem um aumento dessa curvatura. Então, olha só, a gente veio para sem curvatura nenhuma para o aumento excessivo dessa curvatura. Agora a gente tem a hipercifose. Cifose é aquela curvatura normal e anatômica que a gente tem na nossa torácica, no meio ali das nossas escápulas. E eu tenho então um aumento dessa minha curvatura normal e anatômica da torácica. Por isso que é hipercifose. E a postura normal. Então, 4 palavras: escoliose, retificação, hiper e hipo, tá? Não se foquem tanto em hipercifose, hiperlordose, porque a gente também pode ter hiper em outras coisas. Então, só lembrando que é escoliose, retificação, hipo ou hiper. Sempre que a gente fala em hipo, é pouco, hiper é muito. Calma, respira, porque eu sei que é muita informação. Essa live não tô conseguindo subir pro Insta. Então, se você acha que pode ser interessante pra alguém, pega e manda pra alguém. Eu vou deixar essa live salva no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Vamos para outra, próxima figurinha, tá? Agora a gente vai começar a falar em escoliose. O que é escoliose? Escoliose, agora vista de trás para vocês, é quando a gente tem um desvio dessa minha linha que seria reta. Nessa vista posterior, a gente não tem desvio nenhum. Se tiver qualquer tipo de desvio, é escoliose. Mary, mas ela é escoliose. Mas é um pouco para escoliose. Essa linha ela tem que estar assim. Ela pode ter hiper ou hipo, retificação, ou pode ter o que quiser. Mas vista posterior, ela tem que estar reta. Se ela tiver algum microdesvio para qualquer um dos lados, é escoliose. Ah, mas pode ser pouco e ainda assim é escoliose? Sim. Vou pegar aqui umas imagens para vocês verem. Ó. O que é escoliose? Escoliose, então, é esse desvio, essa curva que a nossa coluna acaba acontecendo para as laterais, tá? Como é que eu posso saber se eu tenho ou não escoliose? Bom, depende de alguns fatores. A gente tem alguns testes para identificar se tem ou não escoliose dentro da fisioterapia. Não vou ensinar aqui para vocês como que se faz, porque eu precisaria de um modelo e eu precisaria ficar em pé. E como não estou podendo ficar em pé, então não consigo mostrar para vocês. Mas exames de raio-x, exames de ressonância, exames médicos, exames de imagem conseguem constatar então quando a gente tem ou quando a gente não tem
essa escoliose, certo? A gente tem alguns graus, tá, de escoliose bem significativos. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, isso aqui é uma escoliose em S. Escoliose em S a gente pode ter escoliose só puxando para um lado e volta, pro outro lado e volta, ou em S como tá essa coluna aqui. Vou pegar para vocês, olha só. É claro que depois de alguns níveis, né, a gente tende a ir para a cirurgia porque realmente é muito agressivo e não tem muito o que faça. E daí a cirurgia se consiste em colocar placas e parafusos para consertar a coluna dessa pessoa. E lembrando que, é claro, a gente precisa saber se o nosso... Aqui, ó, pegar para vocês. Se o nosso aluno, né, tem ou não cirurgia para corrigir escoliose, porque os movimentos deles vão ficar meio restritos. Então, é importante que a gente saiba analisar e saber como faz aí, certo? Para vocês verem, então, como que era e como que fica depois de uma cirurgia. Mary, não perde muito mobilidade? Perde, tá? Não tem o que fazer. Perde muita mobilidade, mas não tem como a pessoa, o cidadão, ficar sobrevivendo com uma coluna desse jeito. Não tem fisioterapia que resolva? Até certo ponto tem. Depois não tem não, tá? Então, é cirurgia mesmo. Eu vou pegar uma imagem aqui pra vocês, que eu gosto muito. No meu curso, eu compartilho essa imagem de uma forma um pouco diferente. E nas mentorias que eu ministrei também, que é o seguinte: quando a gente tem essa disfunção postural, uma disfunção postural no nosso corpo, essa imagem é muito importante. Se quem puder, tire print, que essa imagem é muito, muito, muito importante. Quando a gente tem uma alteração na postura, em alguma curvatura, vocês estão percebendo que a gente muda tudo no nosso corpo? Olha só, a primeira figura da esquerda é a nossa coluna normal. Então, joelho tá ok, cabeça cervical tá ok, a nossa pelve, quadril tão ok. Agora, na segunda figura, a gente tem uma hiperlordose, que é o aumento da curvatura na lombar. Olha o que acaba acontecendo com a minha torácica, com essa parte daqui de cima, como aumenta a curvatura. Por quê? Por que aumenta a curvatura? Por uma coisa chamada compensação. Então, não existe, gente, no nosso corpo, nada que aconteça sem que gere alguma modificação. Então, se eu tenho uma curvatura a mais ou a menos, eu vou ter compensação em outra parte do meu corpo. Então, a gente não tem como olhar para o nosso corpo focado. A gente tem que olhar para o nosso corpo como uma coisa sistêmica. Hoje, eu acho que casa bem falar aqui. Eu ia começar com essa introdução e no fim eu não falei. Eu estava vendo uma palestra falando sobre justamente essa questão de gastos de energia. É claro que falando sobre a questão filosófica, não postural, mas eu achei muito interessante como isso se aplica a tudo da nossa vida, né? Tudo na nossa vida é formado de energia. Estamos falando até em física aqui, né? A química, a física, tudo é energia, né? E eu achei muito interessante fazer essa analogia aqui com o que a gente tá vendo hoje, falando justamente sobre disfunções posturais, porque quando no nosso corpo, uma parte do nosso corpo, ele consome mais energia, a outra parte que está cedendo energia, ela fica, como é que eu posso dizer, sugada, né? Então, se uma parte do nosso corpo, ela vai puxar energia dessa outra parte, essa outra parte está entendendo que ela tem que produzir muito mais,
Vocês conseguem compreender? Gente, isso é uma prática, na verdade, filosófica. Antes de eu entrar aqui, eu estava assistindo. E sobre a nossa mente, na verdade, e que isso pode ser visto em todas as partes do nosso âmbito de vida, né? E vai muito de acordo com o nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele é uma troca de energia. Então, quando, por exemplo, uma curvatura da nossa coluna, ela desprende de muito mais energia, porque essas regiões estão muito mais hiperativadas, que é uma coisa que eu já venho falando aqui, suga muito mais energia, outras regiões do nosso corpo têm que dar energia para este lugar. Então, no nosso corpo é tudo troca de energia. Se eu tenho uma hiper, que é o quê? O que significa hiper? É um aumento dessa curvatura. Está consumindo mais energia do nosso corpo. Eu tenho, então, uma diminuição de outra parte. E isso é normal do nosso corpo. Isso a gente chama, na fisioterapia, de compensações posturais. Tá? Mas isso acontece em tudo na nossa vida, não só no nosso corpo humano, né? Se a gente acaba, por exemplo... deixa eu parar aqui pra vocês. Se a gente acaba desprendendo muito da nossa energia para assuntos sentimentais, por exemplo, eu vou deixar de ter essa energia no meu trabalho, por exemplo. Então, isso também tem muito a ver com o nosso corpo humano. Justamente pelo fato de que quando uma coisa consome mais que a outra, a gente tem essa troca desnivelada. A gente não tem essa troca equilibrada. Então, quando uma parte do meu corpo, ela acaba sendo disfuncional ou entrando num aspecto anormal, a gente acaba sobrecarregando outras partes do nosso corpo. Bom, como então... Deixa eu ver se eu precisava mostrar mais alguma coisa. Não. Agora é o seguinte, como então... eu posso identificar essas disfunções. Eu já falei pra vocês, avaliação postural ou então coisa médica, né? Exames de imagem. A gente tem diversos tipos de avaliação postural. Dentro da dança do ventre, quem aí adquiriu o meu curso, tem essa ficha de avaliação postural. Essa ficha de avaliação postural vocês conseguem em Google ou, bom... Você pode fazer, como foi o meu caso, né, pro Physiobelly Dancer, para outra fase da dança do ventre. Eu criei uma avaliação postural específica para a avaliação da dança do ventre. Então, nós temos diversos tipos de avaliação. Tem que ver qual é o foco do que tu quer. Então, por exemplo, se eu quero uma ficha de avaliação para academia, é uma ficha de avaliação específica. Se eu quero uma ficha de avaliação para Pilates, é uma ficha específica, tá? Então, cuida na hora de procurar no Google e generalizar, porque a gente não pode também generalizar quando a gente tá falando em corpo, né? Não é normal para todo mundo. Nós temos a avaliação postural estática ou dinâmica. O que isso significa? Quando a gente bota nosso aluno de frente ou de lado e tudo mais, e a gente vê ali o que tá vendo e a gente anota. O dinâmico é com base naquilo que a gente vê no movimento. Então, eu falo muito aqui sobre glúteo médio, fraqueza de glúteo médio, né? A gente tem a avaliação dinâmica do glúteo médio quando a gente vê que tá fraco. Então, é uma avaliação que a gente não consegue ver na avaliação estática, só na avaliação dinâmica. Então, a gente tem, só para vocês entenderem, 2 tipos de avaliação. O corpo com o tempo, e é essa parte que eu quero chegar para vocês, que é a parte da dança junto com a história de vida que a gente tem. O corpo com o tempo, ele acaba se defendendo dessas coisas que acabam acontecendo ao longo da vida da gente, para que o nosso corpo ele acabe ficando e criando essas alterações. Mary, essas disfunções, essas alterações posturais, ela pode vir de nascença? Pode, principalmente escoliose.
É muito normal acontecer de nascerem bebês já com escolioses agressivas, tá? Como a gente chama. E tem que se submeter a uma cirurgia ainda quando criança, justamente para nivelar, né? É muito comum também o uso de coletes. Isso é antigo, tá? Coletes estabilizadores e para corrigir essas posturas. É muito normal em criança também. E já nascer com. Mary, tem fator genético? Não, tá? Hérnia de disco, essas coisas não tem nada genético, tá? Uma coisa ao longo do tempo. Posso criar uma hérnia de disco ou uma retificação, eu falo hérnia de disco porque normalmente a hérnia de disco ela tá associada a um tipo de disfunção, tá? Mas eu posso criar uma retificação ou uma hiperlordose com base num trauma que eu tive ou com base na repetição de posturas. Então aí é que eu entro na dança do ventre, tá? Na dança do ventre, quem é, né, bailarino profissional e que acaba tendo uma grande carga horária de dança do ventre durante aí a semana, a gente acaba colocando o nosso corpo em determinadas posturas por muito tempo. Então, sim, eu tenho como adquirir uma postura incorreta com base na prática da dança do ventre? Sim, e isso é muito mais normal acontecer do que vocês imaginam. Deixa meu miau passar aqui para dar um gole. É muito mais comum a gente identificar isso. Por quê? Porque normalmente a gente não faz uma avaliação postural, né? A gente já inicia na dança do ventre sem realizar uma avaliação postural e a gente acaba dando o mesmo comando para todo mundo. Então, quem já vem com alguma disfunção acaba ou pode melhorar por alguma sorte aí ou piorar. Então, por exemplo, com base na vida, tá? A gente pode ter uma retificação de cervical. Na nossa cervical ela ser reta e ela não deve ser reta. Na nossa lombar ela acaba criando uma retificação, por exemplo, quem trabalha muito sentado. Quem trabalha muito sentado acaba ficando encolhido na cadeira, né? Acaba com o tempo criando, por exemplo, uma retificação, né? Uma hipolordose, que não chega a ser uma retificação, ou seja, a coluna fica reta, mas uma diminuição da curvatura normal. Então, quando a gente vai pra dança do ventre, a gente tem dois caminhos, tá? a seguir. Um, que é o caminho da melhora dessas curvaturas, e o segundo é o caminho da piora total dessas curvaturas. Aí, dentro disso, dentro do caminho da melhora, a gente tem o bem-estar, que a gente começa a se sentir bem e começa a se sentir, ver que o nosso corpo ele tá entrando numa harmonia e equilíbrio, porque a gente tá conseguindo arrumar o nosso corpo através da prática dos exercícios da dança do ventre. E a gente tem o segundo lado, que é o de piorar completamente, e aí a gente tem duas questões. Uma é da gente se sentir muito incomodada e sentir muita dor durante a prática da dança do ventre e não levar isso adiante. Então a gente para com a prática da dança do ventre. Eu tenho muitas pessoas que vêm falar comigo no inbox, mas muita gente dizendo que parou de dançar justamente porque criou uma lesão através da dança e acabou aí parando de dançar, mas acha a dança muito linda e quer voltar. E o segundo caminho dentro desse caminho ruim, que é assim mesmo, tenho que sentir dor, vou continuar dançando, e aí acaba criando uma lesão bem mais séria e acaba dançando mesmo assim. Então, antes de tudo, a gente precisa passar por essa avaliação postural pra gente saber o que dentro do nosso corpo é mais aceito. Então, por exemplo, a gente não pode simplesmente chegar e olhar aquela bailarina maravilhosa fazendo uma queda turca no chão
Se a gente já tem uma hérnia de disco na nossa lombar extrusa, por exemplo. O que é uma hérnia extrusa? É uma hérnia que já pinça nervo, tá? Mas a gente vê. Aí o que acontece? Nessa era tecnológica, né? E principalmente nessa fase que a gente está passando, que tudo é de muito fácil acesso e que tudo tá aí na internet, a gente corre muito risco, né? De pegar bailarinas maravilhosas, maravilhosas mesmo, e querer imitar. E, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que a gente precisa entender os limites do nosso corpo. A gente precisa entender até que ponto isso é saudável pro meu corpo. Talvez ela consiga fazer uma queda turca maravilhosa que você não possa fazer. Mas você também tem outros movimentos que você pode fazer que para ela talvez não seja fácil ela fazer. Então, eu até não gosto, por isso que eu não gosto de classificar, e quem aí me acompanha há mais tempo sabe disso, que basicamente todas as correções, e é por isso que eu e todo mundo quem trabalha comigo e trabalha na minha linha, na nossa linha, né, fala muito sobre a base ser bem feita. Porque os movimentos avançados da dança do ventre, avançados, por isso que eu vou chegar a essa palavra, eu nem gosto de falar que são avançados, porque isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tenha... Isso tudo eu tô falando de disfunção postural, tá? Vamos pegar uma pessoa que tenha uma coisa chamada, que eu já fiz uma live aqui, chamada de hiperfrouxidão ligamentar, ou hiperlacidão ligamentar. Para essa pessoa fazer uma queda turca é muito mais fácil, porque ela tem o quê? Uma flexibilidade a mais do que outras pessoas. Agora, você vai pedir sustentação para essa pessoa, fortalecimento muscular, pedir para que ela fique em sustentação, em posturas mais fortes, ou se sustentar em posturas mais difíceis, vai ser difícil para ela. Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo como um corpo único e não generalizar, eu posso fazer isso. Sim, você pode, mas dentro de que limite você pode? Dentro do quê? Dentro da sua realidade. E você só vai conseguir saber qual é a sua realidade sabendo e conhecendo seu próprio corpo. Então, a dança ela pode sim auxiliar muito, ajudar muito a melhorar esses tipos de curvaturas que a gente já tenha, de posturas que a gente já tenha, através de uma consciência corporal. Então, por exemplo, vou pegar uma pessoa que tenha uma hipercifose, que é aumento da curvatura aqui de cima, no meio das nossas escápulas, que seja uma postura fechada, né? Ela tenha uma mama muito grande, ou trabalhe muito tempo na frente do computador, né? Ou, bom, inúmeros motivos, né? Ela é assim. Quais movimentos da dança do ventre que a gente pode utilizar para que ela corrija essa postura? Camelo é um ótimo exercício para a gente fazer, porque a gente tem essa fechamento e abertura de escápula, né? Então eu tenho aqui, ó, a parte para dentro e a parte para fora. Ou eu posso falar em mobilizar a escápula. Isso a gente tem onde? No camelo, a gente tem movimentos de peito, caixa torácica. Quando a gente tem, por exemplo, uma hiperlordose, que é um aumento da minha curvatura normal e anatômica da lombar, quando a gente tem aquela curvatura que a gente tem um bumbum empinado, né? E a nossa barriga normalmente é um pouquinho mais pra frente. Calma, porque isso pode não ser gordura, tá? Isso pode ser só a sua curvatura. Quais movimentos da dança que a gente pode utilizar para diminuir essa aumento da lordose na nossa curvatura da lombar? O encaixe de quadril, que é a retroversão pélvica. O camelo, focando nessa retroversão, nesse encaixe. O redondinho, focando no nosso encaixe. Então, se a gente for analisar quais movimentos ativam quais musculaturas, a gente pode utilizar a dança a nosso favor. Vocês estão vendo? Agora, Mary,
Mas então, se eu tenho um aluno meu que tenha, vamos dizer assim, uma hiperlordose, uma retificação, tá? Que é o que mais acontece. Se eu tenho um aluno, ou eu, Mary, vou pegar o exemplo da Mary, tá? Eu, Mary, tenho retificação. Se eu ficar fazendo muitas vezes ou focando muito no meu encaixe de quadril, isso pode piorar? Pode, gente. Não só pode piorar, como eu tenho a hérnia de disco, extrusa, tenho desidratação discal, a minha lombar é assim, ó. Tá? É aquela coisa que só crê em Deus Pai, sabe? Então, mas por quê? Porque por muitos anos eu acabei fazendo movimentos que eram inadequados para a minha postura. Então, para vocês verem aí, vocês podem acreditar na minha história aí, nos ensinamentos e nos conhecimentos que eu passo para vocês, ou continuar fazendo tudo igual. Mas temos sim, como é que eu posso dizer? Qual é a palavra que eu posso dizer? Gente, me fugiu a palavra. Comprovações. A gente tem comprovações científicas de que a dança, sim, ela é um tipo de exercício de fortalecimento muscular que pode ser usado para melhora ou para piora dessas curvaturas. Isso só depende de você. Certo? Gente, era isso por hoje. Eu sei que hoje a live ficou mais teórica, mas é porque a minha muletinha tá ali atrás. Se Deus quiser, ó, semana que vem eu já tô andando, já tô bem, já tô maravilhosa. E a gente volta para as nossas lives práticas. E até quinta-feira para mais um Mary Me Ajuda. Super beijo!